Você não encontra em nenhum outro lugar o que eu vou te ensinar aqui. É uma combinação muito especial de técnicas, capaz de entregar uma nitidez extrema, mesmo com equipamentos de entrada, como esses exemplos que você vai ver agora. Algumas dessas técnicas, consideradas isoladamente, até são relativamente conhecidas, mas não na forma como eu combino elas. Isso porque esse método foi desenvolvido ao longo de anos fotografando natureza, buscando a nitidez máxima que eu poderia obter, mesmo quando eu utilizava apenas equipamentos de entrada. Por isso que eu acredito que isso pode ser muito útil para você, especialmente se estiver começando agora, mas também pode ser aplicado em diversas fases, em diversos estágios da sua fotografia, mesmo para quem já tem um pouco mais de conhecimento. E um outro aspecto importante é que esse aqui não é um vídeo sobre edição. Apenas uma das técnicas que eu vou te ensinar aqui envolve edição. Todas as demais vão fazer a sua fotografia evoluir muito em termos de nitidez no ato do clique. Vamos direto ao ponto. A primeira parte dessa técnica consiste no sweet spot. Caso você não saiba o que é o sweet spot, algumas pessoas traduzem de maneira estranhamente literal como ponto doce, mas na verdade eu prefiro falar o ponto ótimo da sua lente. Bom, o que é esse sweet spot, ou ponto ótimo? É uma abertura de diafragma, e isso aí vai variar de acordo com cada lente, em que essa lente atinge a nitidez máxima. Frequentemente, em lentes f4, por exemplo, o ponto ótimo de nitidez fica aí em torno da abertura f8, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá? Nesse ponto, a sua lente atinge o máximo de nitidez. Então, isso é uma coisa que é até relativamente conhecido. Mas aí entra a forma como eu aplico isso. E vai envolver aquele curioso flashzinho pop-up. Sabe aquele flash integrado que vinha nas câmerazinhas digitais, desde as mais compactas e que todo mundo sempre detestava utilizar, porque deixava a pele da pessoa brilhando e os olhos vermelhos igual a raposa de 9 caudas? Pois é, esse flashzinho, que muita gente fala que não serve para nada, eu descobri que ele pode ajudar muito a obter uma excelente qualidade nas minhas fotografias. Primeiro, eu colocava a minha lente no sweet spot. Eu fazia muito isso com a 5.5 250mm, uma lente para DSLR e APS-C da Canon, porque eu usei durante muito tempo DSLR e com essas lentes mais de entrada. O sweet spot da EFS 5.5 250mm ficava justamente em torno de f8. Colocando a lente em f8, eu ganhava nitidez não apenas porque eu estava no sweet spot, mas também porque com o diafragma um pouco mais fechado, você amplia o campo focal, você deixa o campo focal mais amplo, ou seja, mais área vai estar nítida por estar em foco. Então, você ganha por estar no sweet spot, você ganha pelo fato de ter ampliado o campo focal. E aí entra o tal do flashzinho pop-up.
Geralmente as pessoas dizem que ele não é interessante porque é uma luz pequena e que, por ser uma fonte de luz muito pequena, faz uma sombra muito dura. Mas isso vale para a escala humana, geralmente. Agora, eu utilizava o flash pop-up para fotografar insetos com extrema nitidez. Como era que eu fazia? A lente já estava no sweet spot. Eu usava o flash pop-up, que geralmente tinha um sincronismo de até 1/250 na minha SL3, e eu deixava a câmera justamente em 1/250. Considerando que essa lente que eu utilizava, 55-250, estava num APS-C, teoricamente eu até deveria fotografar um pouco mais rápido, se a gente fosse seguir as regras à risca de fotometria, as mais tradicionais. Mas a gente sabe que, por exemplo, é uma lente estabilizada, então eu tinha essa tranquilidade de colocar em f8, de fotometrar em 1/250 e disparar o flashzinho pop-up. Sabe por quê? Porque eu conseguia utilizar o flash pop-up como uma luz de preenchimento. E isso permitia que, mesmo com o diafragma consideravelmente fechado, mesmo fotografando com uma velocidade razoavelmente rápida, aquele flashzinho soltava uma luzinha complementar que, na verdade, ajudava até a atenuar as sombras da luz dura do sol a pino, da luz plena do dia, e gerava um equilíbrio muito interessante. Então, aprenda o seguinte. Primeiro, se você fotografar utilizando o sweet spot, você vai ganhar nitidez em duas frentes. Por ser o ponto de nitidez ótima da sua lente e também por você estar ampliando o campo focal da sua cena. Adicionalmente, essa lente em particular, ela tinha uma distância mínima de focalização bastante considerável, que me permitia uma ampliação de 0,5, ou seja, era um meio macro já. E utilizando o flash pop-up, eu ainda otimizava a cena em termos de iluminação e em termos de velocidade do obturador. Você pode utilizar o flash pop-up especialmente quando está fotografando essas estruturas pequenininhas, porque esse flash pop-up, o flash integrado na câmera, ele se torna grande diante dessas estruturas minúsculas como insetos e pequenas florzinhas. E isso aí vai te permitir um resultado muito interessante nas fotografias. Claro, eu reforço que você vai precisar fazer alguns testes, porque o sweet spot varia um pouco de uma lente para outra. A sua luz, a potência do flash pop-up da sua câmera, tudo isso aí vai variar um pouquinho de um equipamento para outro e vai envolver um certo aprendizado. Mas a partir do momento que você aprender a utilizar o sweet spot, a distância mínima de foco, combinada com o flash pop-up, você vai obter excelente nitidez quando você estiver fazendo macrofotografia, mesmo que nem possua uma lente macro. Eu acho que só essa dica já está valendo o like, não é? Dá um like aí para fortalecer o canal. Eu estou revelando aqui esses segredos que eu nunca tinha revelado antes, porque nessa retomada do canal eu quero fazer um volume interessante de visualizações. E fica comigo até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou te levar para uma playlist onde tem uma série de outras dicas tão valiosas quanto essas aqui. Agora, vamos para a lição número 2. Bom, a lição número 2, ela vem de encontro ao que você aprendeu na lição anterior. Ela diz respeito a você aprender a conhecer e a utilizar a distância mínima de focalização, que, como o próprio nome já diz, é a menor distância que a lente permite focalizar. Isso traz algumas vantagens em termos de nitidez. Primeiro, porque você está obtendo a maior ampliação do objeto que a tua lente permite. E segundo, porque isso vai te ajudar a aplicar esse método que eu te falei, de utilizar diafragma um tanto mais fechado para aproveitar o sweet spot da lente e aproveitar o seu flashzinho pop-up, tá?
Essa coisa de utilizar a distância mínima de focalização, ela é justamente para quando você estiver fotografando macro, insetos, plantas, cogumelos, tá? Líquens, essas estruturazinhas minúsculas que geralmente a gente procura fotografar através da macrofotografia. É interessante você aprender isso pelo seguinte: muitas vezes as pessoas deixam a câmera no foco automático e, com a câmera no foco automático, ficam tentando diferentes enquadramentos de uma maneira um tanto aleatória para tentar fazer uma macrofotografia. Isso é um método errado. Se você conhece a distância mínima de focalização da sua lente, o que é que vai acontecer? Você vai ter a segurança de tirar o foco automático da sua lente e deixar o foco manual. Isso significa que você vai ter mais controle sobre o foco da câmera. Ah, mas eu uso uma mirrorless super moderna que tem recursos de inteligência artificial. Nem sempre isso vai ajudar, às vezes até atrapalha, especialmente se você não sabe configurar os trocentos recursos que esses focos têm, tá? Existem muitos parâmetros para você considerar e configurar. Então, muitas vezes é melhor você deixar o foco no manual e, conhecendo a distância mínima de focalização da sua lente, aproximar o máximo que você consegue e aplicar a técnica anterior para você obter, mais uma vez, o máximo de nitidez. Então, aqui a gente já está combinando 3 fatores de otimização de nitidez. Você está tirando a foto na menor distância que a sua lente permite. Você está utilizando o diafragma no maior ponto de nitidez que a sua lente permite, e você está fotografando com a luz otimizada por conta do flash pop-up e na maior velocidade de obturador que é permitida, tá? Então, são 3 fatores que se sobrepõem, que se somam para que você otimize ao máximo a sua nitidez. Isso ajuda de verdade a levar a qualidade da sua fotografia a um outro patamar. Vai por mim, eu tenho muita experiência aí fotografando com os equipamentos mais básicos, com os equipamentos de entrada, tá? Insetos, estruturas florais minúsculas, e o resultado é muito interessante, como você já tem visto aí ao longo desse vídeo. Bom, mas aí você deve estar pensando, tá, mas quer dizer que todas essas dicas só servem para coisas minúsculas, só serve para fotografia macro, e se eu quiser fotografar algo maior? Serve também. O que muda é um pouco a natureza do flash, por exemplo. O sweet spot, você pode aplicar ele em fotografia de paisagem, pode aplicar ele em fotografia de arquitetura, pode aplicar o sweet spot da sua lente em qualquer contexto fotográfico que você quiser. No caso da utilização do flash pop-up, ele não vai ser suficiente para uma fotografia de paisagem. Então você pode usar o flash como luz de preenchimento, ou até mesmo como luz principal da sua cena, mas aí você vai precisar de flashes dedicados, de flashes mais potentes, de um sistema mais sofisticado de iluminação com flash, tá? A curiosidade do pop-up é que muita gente acha que ele não serve para nada, enquanto para mim eu sempre utilizei muito o flash pop-up como um grande segredo, um grande truque na minha fotografia para obter uma nitidez muito acima do padrão que qualquer pessoa conseguia obter utilizando um kit básico. Agora, se você quer, independente de flash, uma técnica que sirva para fotografia de paisagem, eu tenho sim. Essa aí talvez até você já conheça, mas ela combina muito bem com todas as outras que a gente falou até aqui, que é a distância hiperfocal. A distância hiperfocal, ela é a menor distância que uma determinada lente consegue focalizar sem perder o foco no infinito. Ou seja, praticamente tudo fica em foco, tá? É claro que vai ter um ponto central em que, entre o infinito e a distância mínima de área em foco, vai ter esse ponto aí em que as coisas estão melhor focalizadas, mas o efeito visual é que fica tudo nítido, fica tudo em foco na sua fotografia quando você aplica esse método de distância hiperfocal.
E como é que você calcula isso? Tem vários métodos, mas o método mais prático é o que eu vou te ensinar aqui. Você pega um aplicativo, baixa aí no seu celular e, de acordo com os parâmetros da sua lente, você pede para o aplicativo calcular qual é a distância hiperfocal. É o que eu vou demonstrar para você agora. Então vamos lá, eu estou aqui gravando a tela do meu aparelho, vou afastar aqui e você vai ver a tela compartilhada aqui desse lado. Vamos lá. Bom, eu baixei esse aplicativo aqui, tá certo? Que é uma calculadora de profundidade de campo. O que é que acontece? Você vai poder escolher aqui as características da sua lente. Então vamos lá. Eu clico aqui nessa lente grandona que tem. O exemplo aqui está de uma lente 50mm, mas já que eu falei o exemplo de paisagem e muitas lentes para o APS-C, por exemplo, começam em 10mm, eu vou considerar aqui uma lente de 10mm. Bom, a gente não utiliza f1.8 para fotografar a paisagem na maioria das vezes. E também uma lente de 10mm geralmente não tem abertura de diafragma f1.8. Vamos ser um tanto mais realistas, vamos utilizar aqui o f8 que eu mencionei, tá? E eu quero foco no infinito. Vamos lá? Então, a minha distância hiperfocal está a 0,67 metros, ou seja, apenas 67 centímetros. Quase meio metro de distância começa a minha área em foco. Bom, o S aqui, o objeto, ou a matéria da minha fotografia, né, do inglês subject, vai estar a 934 metros de distância. Então, para ter em pleno foco um objeto que está a 900 metros de distância, a distância hiperfocal aqui, nessas condições, ela já vai começar a 0,67 metros, ou seja, 67 centímetros de distância. E ainda assim eu vou ter foco até o infinito. A distância hiperfocal, como você consegue ver, ela é excelente para fotografia de paisagem. Agora, lembra que isso aqui está sendo otimizado para um f8, onde muitas vezes é exatamente o sweet spot da lente. Então, além de você ter ampliado de maneira gigantesca a área em foco na sua cena, você ainda está utilizando o ponto ótimo de nitidez da sua lente. Agora, pensa no impacto que isso tem em termos de qualidade da sua fotografia. Interessante, não é? Mas não para por aqui. Vamos para a próxima dica. Bom, essa próxima dica agora, ela consegue elevar ainda mais essa nitidez extrema que a gente já consegue obter com a combinação desses métodos que vimos até agora. Imagina que você já está utilizando o ponto ótimo de nitidez da sua lente, o famoso sweet spot. Imagina que você já garantiu que está absolutamente tudo até o infinito em foco, porque você está utilizando a distância hiperfocal. Aí você imagina, não dá para ser mais nítido do que isso. Dá sim. Sabe como é que você vai fazer isso? E eu nem estou falando de tratamento no sentido de refinar o arquivo da sua fotografia. Você pode fazer isso e deve, claro, né, editar o seu arquivo RAW para obter ali aquela imagem, mas ainda existe um modo ainda mais sofisticado, que é o fotopanorama. Caso você não conheça, funciona da seguinte maneira. Você vai fotografar a paisagem de maneira fragmentada. Você otimizou tudo para a melhor nitidez que a sua lente e a sua câmera conseguem obter. Mas você vai fotografar várias partes da paisagem, tá certo? E, digamos, se a sua câmera tiver 24 megapixels, você vai estar fazendo várias fotos de 24 megapixels, de modo que essas fotos são complementares. E aí no Photoshop você realiza um processo chamado de fotopanorama. Você vai unir elas, porque o Photoshop tem essa capacidade de ler onde começa uma e onde termina a outra. Unir essas fotos em uma mega fotografia de paisagem com
dezenas de megapixels de resolução. Eu sempre utilizei muito isso para as fotografias de paisagem e o resultado é extraordinário. Eu já fiz fotos com uma Canon T100 em que a paisagem estava toda em foco e tinha uma nitidez tremenda. Isso era muito interessante. Inclusive esses meus vídeos em que eu mostrava os refinamentos de fotografia na T100 estão entre os mais vistos desse canal, tá? Porque realmente esses métodos eles melhoram muito a sua fotografia. E você encontra aí vários tutoriais de como fazer esse processo no Photoshop, mas eu anotei aqui para você entender rapidinho como é o passo a passo. Você pega as suas fotos, claro, você já fez essa sequência de fotos que pega vários pedaços da paisagem, você já fez o tratamento delas no Lightroom, aí o que é que você faz? Você abre elas no Photoshop e segue esse passo aqui, olha. Após abrir as fotos, você vai em automatizar e aí você escolhe a opção Photo Merge. E aí vai aparecer como você fazer panorama. A partir desse momento vai ter várias opções diferentes. Se você quer ou não que sejam corrigidas vinhetas, por exemplo, caso elas estejam na sua foto. Eu geralmente não utilizo isso porque eu já mando esses arquivos para o Photoshop, tendo tratado eles antes no Lightroom, tá? Mas eu uso, por exemplo, a opção que o Photoshop dá de preencher automaticamente, né, algumas regiões que possam ficar meio que vazias, né? Porque as fotos às vezes elas não formam um retângulo perfeito assim na hora que o software vai unir a parte correta de cada foto. Às vezes gera algumas distorções geométricas, tipo como se fosse uma cartografia. E para preencher esses espaços, o Photoshop tem recursos de inteligência artificial e de aprendizado de software e tudo mais, que consegue deduzir e fazer preenchimento. Aquelas mágicas que só o Photoshop sabe fazer. Então, pois bem, isso aí já é um recurso que eu permito, que é o preenchimento automático de algum recantozinho ali que não deu um match completo nas fotografias, tá? Resultado é, além de toda a otimização óptica que a gente acabou de falar na fotografia, você vai obter também uma ampliação da quantidade de megapixels na sua foto. Porque se você tem uma câmera de 24 megapixels, você vai obter uma foto que ela é resultado da soma de várias fotos de 24 megapixels. Então você vai ter dezenas de megapixels de resolução na sua foto que já foi otimizada do ponto de vista óptico sob vários aspectos. Então, avalia daí o impacto que isso vai ter na sua fotografia quando você começar a aplicar. Agora vamos a dicas complementares aqui no final desse vídeo, que são dicas bem mais basiquinhas, mas que são importantes que você não esqueça para que todo o processo corra bem. E antes de mais nada, eu queria reforçar que você deixe o seu like nesse vídeo para fortalecer aqui o meu trabalho e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que possam se interessar, inclusive grupos de fotografia que você faça parte, porque assim você vai estar levando esse conhecimento para muitas outras pessoas que podem ser ajudadas com esse aprendizado, além de fortalecer meu trabalho, é claro. As dicas complementares são as seguintes: seja na fotografia de paisagem, seja na macrofotografia ou em vários outros contextos, eu sempre recomendo que você disponha de um tripé, mesmo que você nem esteja planejando utilizar. Mas tenha em mãos um tripé, o tripé mais estável que você puder ter. O tripé abre muitas possibilidades de enquadramento que talvez o seu braço não alcançasse ou não sustentasse sem tremer. O tripé te dá essas possibilidades novas de enquadramento, além, é claro, da função mais óbvia dele, que é a estabilização da sua fotografia. Isso vai ser importante, por exemplo, em um outro contexto, que é a dica complementar número 2. Faça longa exposição sempre que você puder. Bom, você não vai conseguir fazer uma longa exposição de um inseto vivo, ou raramente isso vai ser possível. Agora, você pode fazer uma longa exposição de uma paisagem, ou se você estiver aplicando essa metodologia que eu acabei de explicar, por exemplo, na fotografia de gastronomia ou na fotografia de produtos.
assim como na fotografia de arquitetura, na fotografia de paisagem. A longa exposição, ela te permite explorar praticamente e realmente qualquer faixa de abertura de diafragma, tá? Se você quiser uma profundidade de campo bem mais ampliada, você consegue fechar o diafragma à vontade e utilizar a longa exposição para compensar a sua fotometria, pelo menos em cenas estáticas. Isso pode ser uma alternativa importante para situações em que você não possa utilizar o flash pop-up, em que ele não tenha potência suficiente, ou até mesmo no caso de câmeras, como as minhas mirrorless, a R50V que está aqui atrás e a R7 que está me gravando nesse momento, são câmeras muito avançadas, são câmeras muito modernas e que não possuem o flash pop-up. Então, em situações assim, se eu não tiver um flash integrado, mas a cena for estática, como um musgo, um fungo lá no recantinho da floresta onde não está fazendo vento para ele tremer, uma longa exposição pode ajudar você a explorar uma abertura de diafragma mais fechada, um campo focal mais amplo e uma fotografia bem mais nítida em um contexto que você não tenha flash. Agora lembra que eu te falei que ia te levar para uma playlist onde tem ainda mais dicas importantes como essa? Pois bem, tá aqui, olha. Clica nessa playlist para assistir a vídeos tão interessantes quanto esses e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.